Então, eu acredito que dentro do meio acadêmico, né, nós estudamos vários assuntos e várias coisas, a gente acompanha o que está sendo feito lá fora. Então, acompanhando o que acontece no Canadá, na Dinamarca, que é muito comum, né, a ecologia de estrada, a pesquisadora Cecília Bueno, que foi minha orientadora na faculdade, quis trazer isso para o Brasil. E como ela é do Rio de Janeiro, ela apresentou para a Concer essa proposta e a Concer investiu e apoiou essa iniciativa. Então, nós iniciamos aqui, somos pioneiros no Brasil nesse monitoramento. Eu acredito que somos a rodovia que tem mais dados no que tange a ecologia de estrada. Agora, eu queria que você falasse para a gente, Glauco, é importantíssimo que os motoristas tenham conscientização desse trabalho e eu queria que, se você pudesse, trouxesse orientações para os motoristas em caso de algum atropelamento, ou então até mesmo não de atropelamento, mas de encontrar um animal da rodovia, quais são os passos que ele deve adotar? Então, a iniciativa preventiva que o usuário, né, da rodovia, o motorista tem que ter é respeitar as placas. Então, ao longo da 040, né, ao longo desses anos nesse trabalho, ao ponto que nós identificávamos onde está morrendo, que tipo de animal está morrendo. Um exemplo, próximo do quilômetro 62, ali na entrada de Bom Sucesso, tem placas informando sobre a presença de capivara. Nós cercamos e reduzimos, praticamente zeramos os atropelamentos de capivara ali. E existem as placas, então o primeiro passo é ficar atento e respeitar as placas. Atenção, animal silvestre, aquela placa está ali por algum motivo, então tem uma possibilidade grande de você encontrar um animal silvestre. Encontrando um animal silvestre atropelado, a orientação é ligar para o 0800 282 0040 e informar a Concer que tem um animal ali atropelado e o tipo de animal. Inclusive um animal já em óbito. As pessoas às vezes ignoram o animal ali, mas para nós é muito importante porque são dados. E se ver algum animal e quiser ajudar, nós não recomendamos isso, porque muitas das vezes as pessoas querem parar o trânsito, às vezes a pista está molhada, pode ocasionar um acidente. Então a orientação é sempre ligar para a Concer. É importante isso, né? Se você pode bloquear o fluxo da via, Exato. enfim. A gente mesmo já até viu aqui alguns motoristas, é mais comum, pelo menos as últimas vezes que eu acompanhei, pegando uma preguiça, né? Um bicho preguiça para colocar de volta na vegetação, né? Ali às margens da rodovia. E ele precisou parar o carro, enfim. A gente tem que sempre tomar muito cuidado nesses pontos, justamente para evitar possíveis novos acidentes. E eu pergunto o seguinte, Glauco, nesse período de 10 anos que você realiza esse trabalho, já encontrou algum animal inusitado também, assim, diferente, não tão comum nas rodovias? Sim, nós encontramos vários animais, né? Alguns comuns à população, outros não. O trabalho assim é bem extensivo, né? Existe um monitoramento de fauna que foi feito às margens da rodovia. Tivemos espécies novas registradas, né? Em 2012 foi registrada uma espécie chamada Brachycephalus margaritatus, que é um sapinho de ouro, então era uma espécie nova até aquele momento. Mas atropelado, já peguei um lobo-guará atropelado, vivo, encaminhamos para o hospital veterinário, foi feita a recuperação, a reabilitação dele e tivemos a felicidade de devolvê-lo à natureza. Então isso é muito gratificante. E quanto tempo leva em média essa reabilitação? Varia de animal para animal? Sim, varia de animal para animal e varia do tipo de fratura que ele teve. Existem animais que tomam uma pancada, eles ficam só sob estresse e depois já podem ser soltos. Outros têm fraturas, múltiplas fraturas, e dependendo de como for a recuperação, do tipo de cirurgia que ele passou, pode variar aí de meses a anos até. Eu pergunto, Glauco, a importância, mais uma vez, da conscientização da população pelo seguinte fato. Petrópolis, né, na verdade, toda a região basicamente que pega a BR-040, nós temos uma área de vegetação, né, de árvores muito grande. E Petrópolis, por exemplo, tem uma área de preservação ambiental muito grande também. De que maneira que a população, de alguma forma, pode ajudar até para minimizar também esses impactos a esses animais?
O que a gente sugere é, por exemplo, não jogar lixo às margens da rodovia. Às vezes é muito comum nós encontrarmos a pessoa comendo alguma coisa e joga às margens da rodovia, aquilo atrai animal. Não construir também as margens da rodovia sem autorização prévia, sem saber se ali é um local que possa construir ou não, porque acaba atraindo animais. Incêndio é uma coisa muito comum, as pessoas colocam fogo no lixo, de alguma forma, às vezes, não sei se o poder público não chega até aquele ponto e elas tentam resolver dessa forma. E é colaborar ao máximo no que diz respeito à preservação ambiental, desde a vegetação até propriamente dita fauna. Em relação aos acidentes, existe um período mais crítico ou de mais ocorrências em que existem esses acidentes? Então, os animais geralmente são mais vitimados na época da primavera, né? Então, a gente vê as aves voando mais, tem muito mais recurso de alimento, as árvores começam a frutificar e os animais se movimentam mais. No verão também, por conta da chuva, aumenta o recurso hídrico e os animais se deslocam mais. Uhum. Dentre os animais mais comuns que foram encontrados, quais são? Eu queria se você pudesse citar para a gente alguns. Claro, dentre os animais mais comuns que a população conhece, tem o ouriço e os gambás, são os mais comuns. Entretanto, a nível de grupo, as aves são as mais afetadas. As pessoas às vezes pensam que as aves não são atropeladas, afinal a ave voa. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Mas elas são afetadas. E é interessante que nós tenhamos o conhecimento sobre um pouco da ecologia. Eu vou dar um breve exemplo. É muito comum a gente pegar coruja atropelada. Então, a coruja, ela tenta economizar o máximo de energia no voo dela. Então, ela não fica batendo muitas a asa. Então, ela pega bolsão de ar quente. Então, a coruja, ela vem da mata procurando bolsão de ar quente à noite. Onde vai ter bolsão de ar quente? Em cima da rodovia. Movimentação de carro, o sol pegou o dia inteiro. Então ela desce para pegar aquele bolsão. Quando ela desce e abre as asas, ela é impactada por um veículo. A gente está até mostrando ali, 3 aves silvestres foram resgatadas só nessa semana pela equipe da fauna. Ou seja, realmente o número parece ser muito maior do que, por exemplo, Exato. A gente parece ter justamente por serem aves. Né? Exato. Esse dali, por exemplo, da imagem é um carcará. Né? O carcará ele é muito comum na beira da rodovia por conta do lixo. Ele é um animal generalista, ele come de tudo e as pessoas sempre jogam o resto de alimento nas sacolas e quando joga próximo da rodovia, esse animal acaba sendo impactado. A gente tem o lobo-guará, que você comentou também, né? Esse aí de uma idade adulta, foi encontrada na última terça-feira, também aqui na altura ali de Três Rios, né? Bem próximo aqui da cidade também. Esse né? dali agora aqui é um cachorro do mato, né? Anteriormente era o lobo-guará, mas aquele já era outro lobo-guará. Não já foi era o que foi solto, não. Tá. Aquele ali, infelizmente, veio a óbito. Esse sim. daí é um cachorrinho do mato também, é um animal muito comum. Novamente, generalista, ou seja, generalista é que ele é oportuno, ele come de tudo que tá ali disponível para ele. Uhum. E temos mais um, a gente não conseguiu ver ali qual que era. E também esse daí é uma preguiça, é um animal muito comum, né, na Serra de Petrópolis. Nessa época de ventania, é muito comum que os galhos caem e às vezes alguma preguiça está presa nesse galho e ela acaba caindo na rodovia também. Mas essa daí foi solta depois. Muito bacana a gente ver um projeto como esse, e aí tem algumas orientações, né? Como você comentou aqui com a gente, se for parar, né, para utilizar o acostamento, pisca-alerta não tocar em aceso. animal porque pode ser peçonhento, ligar sempre para o 0800 282 0040 e informar a conserto. Tá, então são dicas simples para você que está nos acompanhando. Se você acompanhar, tiver algum animal aí que você viu às margens da BR ou então que esteja que tenha sido atropelado ou até mesmo sem vida, como o Glauco comentou, é importantíssimo fazer essa ligação, acionar as equipes para que esse resgate possa ser feito, essa reabilitação possa ser feita e, né, nos casos dos animais já em óbito, que essa contabilização possa ser feita, a estatística seja realizada. E esse monitoramento ele acontece durante o ano todo, em todas as estações? Sim, um dos diferenciais da Conser, existem rodovias, né, que fazem monitoramento,
mas dos diferenciais da Consex é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, os inspetores de tráfego que estão sempre rodando na estrada, eles recebem treinamento de manejo de fauna, de como proceder, eles sabem onde são as clínicas para quando eu não estiver presente. Por exemplo, agora, se acontecer um atropelamento, tem alguém preparado para ir lá e resgatar esse animal e já encaminhar para a clínica. Uhum. Inclusive, o outro rapaz que também cuida junto com o Glauco aqui, né, desses resgates dos animais, o Igor, está aqui também nos nossos estúdios aqui. Ele é um pouco mais tímido, não quis aparecer, mas ele está aqui também, passou as orientações aqui um pouco para a gente sobre esse trabalho. Agora, Glauco, nesses 10 anos atuando na rodovia, o período, por exemplo, de muito movimento, carnaval, ano novo, os acidentes também aumentam durante esse período? A literatura, né, mostra que não. É engraçado. Existe o gráfico funciona da seguinte forma: vai aumentando o número de usuários na rodovia, vai aumentando a taxa de atropelamento. Chega uma hora que continua aumentando o número de usuários, mas a taxa cai. Por quê? Em determinado ponto, o fluxo de carro passa a ser um agente que afugenta os animais. Por conta do som, barulho? Por conta do som, vibração. Então, quando tem muito fluxo, tende a ter menos atropelamento. Mas quando a gente pega aquele fluxo, início de feriado ou final do feriado, que as pessoas tentam fazer a viagem de forma mais espaçada, aí a gente tem um número alto de atropelamento mesmo. Existe algum trecho da rodovia hoje que tem um índice maior de acidente? Existe. Aí tem para determinados grupos, né? Então nós temos alguns pontos que tem mais mamíferos atropelados. Para esses pontos nós colocamos as cercas guias, os faunodutos, né? Temos locais que os animais passam por baixo da rodovia. Então a gente coloca a medida mitigadora de acordo para o grupo que é mais atropelado naquele ponto. Perfeito. Eu pergunto isso justamente porque eu vou muito para Três Rios, né, Levi Gasparian, para a região. E esse trecho da rodovia ele não é tão movimentado quando você leva em consideração a descida da serra, por exemplo, né? E a primeira observação que eu tive foi essa, justamente de ter, já que o fluxo menor de veículos poderia de alguma forma atrair mais animais para essas regiões. E por ser uma área também com vegetação, é natural que isso aconteça. Glauco, a gente está comentando aqui muito sobre a questão dos animais, da importância dessa reabilitação desses animais. Existe uma estimativa de quantos animais aí já foram devolvidos à natureza? Então, para o ano de 2022 foram 113 resgates que nós fizemos. Agora, desde 2006 eu realmente vou ter que ver os números. Também, né? É muita coisa, mas a gente sabe que a grande maioria, infelizmente, vem a óbito. Daí tem um grupo que não vem a óbito, mas não consegue ser devolvido, nós encaminhamos para o IBAMA. E tem aqueles que são devolvidos, né? Que a gente tenta não perder esse potencial. Porque você perder um animal significa você perder um potencial energético, né? Então, quando uma fêmea vem a óbito, não é simplesmente a fêmea, é toda a geração que ela poderia gerar ao longo da vida daquele animal. Então, é isso. E complementando um pouco o projeto, né, Caminhos da Fauna, a gente também atende através da educação ambiental. Então, muitos dos animais, a maioria dos animais que são mortos, eles são taxidermizados, ou seja, empalhados, né? Popularmente falando, é empalhado. E esses animais nós conseguimos pegar no Museu Nacional, né? Eles fazem esse trabalho, disponibilizam para a gente vai nas escolas, mostra para as crianças como que é um animal e faz toda uma explicação, né? Elas tocam, acham lindo. Então, a gente também trabalha muito com a educação ambiental, que nada mais é essa sensibilização da criança mediante a natureza, porque às vezes nós vemos adultos que não têm essa sensibilização, mas as crianças, elas são realmente o futuro aí do país, né? E é um ponto importantíssimo porque não só para o meio ambiente, né, mas a educação transforma tudo, na verdade, né? E quando você pega esse trabalho e aplica na educação infantil, você está aplicando para aquelas crianças, mas que no futuro vão ser os adultos e que, se tiverem essa consciência, vão
passar isso também para os seus filhos, para os seus Exatamente. netos, ou seja, você impacta toda uma geração com aquele trabalho, né? Exato. E esse trabalho, né, que começa na rodovia com os animais atropelados, passa pelas escolas também, não seria possível sem os parceiros, né? Então nós temos parceria com as unidades de conservação de Petrópolis, a APA Petrópolis, a Rebio Tinguá, Rebio Araras, a Reves, temos parceria com a Estácio, Hospital Veterinário de Petrópolis e com a Zoovete também. Ou seja, é todo um grupo ali em Exato. prol dessa causa. Muito bacana a gente ver isso, até porque constantemente a gente vê aí, infelizmente, animais nas rodovias e que às vezes são atropelados. E para quem particularmente gosta, né, muito de animal, tem alguns que têm ali, né, maior afeto, outros nem tanto, mas eu sou um desses que tem bastante afeto, então é muito triste a gente ver realmente ali um animalzinho sofrendo, enfim, entre outras questões. Existem outras campanhas de educação que também são realizadas pela equipe, pelo projeto, Glauco? Sim, a gente faz campanha contra o incêndio, né, na época de inverno, porque no inverno é quando começam os incêndios, né, estação seca, não chove, e isso impacta diretamente na fauna. A gente tem um aumento de atropelamento de animais também. Os animais eles acabam sendo afugentados pelo fogo e é um afugentamento inverso, né? É da mata para a rodovia, né? Não é o afugentamento que nós fazemos, que é da rodovia para a mata. E aí esses animais acabam... A gente já pegou animal morto, assim, vários animais queimados. Então, o impacto dos incêndios assim, é bem absurdo quando a gente vê ali na hora. E existem campanhas contra o incêndio, existem campanhas de educação ambiental de todos diversos aspectos, né, e vertentes. Até porque é importante não só cuidar desses animais, mas manter o habitat natural deles justamente para poder fazer essa reabilitação, né? Exato. E a gente precisa do ambiente, como você falou, para fazer a reabilitação, né? Não adianta a gente pegar um animal e depois não ter onde soltar. Então nós precisamos desse ambiente em equilíbrio para que todo o ecossistema funcione de uma forma harmônica, né? Então, preservar o ambiente, preservar os animais, preservar o conhecimento científico também é muito importante e difundir isso, né? Que é o que eu estou fazendo aqui no programa, até agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito importante isso para a população. É o que vai fazer a diferença no futuro, né? E levar isso para as crianças tem sido muito bom. A gente tenta sempre adaptar a linguagem, né? Se a gente vai fazer uma explicação para as pessoas adultas é um tipo de linguagem, para as crianças é outro tipo de linguagem, mas o propósito é um só, é preservação do meio ambiente. Principalmente quando a gente fala sobre essa questão do fogo, é algo que impacta não só ali de maneira instantânea, né, para esse afugentamento dos animais para a rodovia, mas para o período daquela região de mata que foi atingida pelas chamas, voltar a crescer e voltar a ser habitada por esses animais novamente. Então, realmente é um período muito longo e aí você impacta diretamente na vida desses animais, como a gente tem comentado aqui. E já tem surtido efeito essas campanhas de educação? Acredito que desde 2006, quando foi criado, esses índices de alguma forma têm diminuído ao longo dos anos? Sim, os atropelamentos ao longo dos anos só vem diminuindo. Cada ano que passa a gente diminui assim consideravelmente. De 2016 a 2022 a gente conseguiu reduzir em 60% o número de atropelamentos. E isso mostra assim, um resultado muito significativo. Tudo isso é publicado em revistas científicas também. O projeto tem uma gama, é bem enraizado. Então, animais que vêm a óbito, eles passam por diversos tipos de estudo, como a Cecília Bueno, que é a percussora do projeto, né? Ela faz o conteúdo estomacal, então ela avalia o que tem no estômago dos animais. É comum, né? O que é mais comum é lixo. E o projeto, ele, embora ele esteja reduzindo os atropelamentos, tem muita coisa a ser feita. Recentemente na Serra de Petrópolis, né, e para os moradores, quando descem a serra, não sei se já observaram que agora tem passagens aéreas, né, que são passagens para os animais arborícolas ou escansoriais, que são os animais que andam pelas árvores. Foi colocado em pontos estratégicos para evitar que eles sejam atropelados.
e ao longo dos anos eu tenho certeza que vai reduzir o número de atropelamento desses animais naqueles pontos. Bacana, ou seja, as ações são, né, e também os estudos e as ações são unificados justamente para você criar soluções pontuais em determinados locais para determinados animais. Exato. Porque muitas pessoas falam, por que não cerca a rodovia toda e vai reduzir os animais? Então, dentro de um cenário hipotético, digamos que de um lado você tem, ali agora são as imagens do lobo-guará, né? Sim. Esse daí é o Bernardo, da APA Petrópolis, é um grande parceiro, que acompanha sempre todos Os resgates? os resgates não, todos os lobos-guarás que nós pegamos, tanto em óbito quanto vivo, nós informamos a ele, porque ele estuda esses animais, e aí ele foi fazendo a soltura do lobo que foi atropelado, passou por cirurgia, passou por todo um trabalho com o Dr. Rômulo, né, da Zoovet, e aí é o ponto auge, né, que é quando você devolve o animal para a natureza. Acho que é o período mais emocionante para vocês como biólogos e para todos os profissionais que atuam nessa causa, né? Exato, porque é quando você vê o teu trabalho de fato acontecendo, né? É um animal que eu resgatei, né? Deitado na rodovia, pensei que estava em óbito, quando cheguei perto vi que não. Então prontamente colocamos no veículo, levamos para o veterinário, e aí a importância da parceria, né? Porque nós temos profissionais capacitados em todas as áreas, né? Então, juntamente agora, novamente, com a Estácio, com a APA, com a Zoovet, o Hospital Veterinário de Petrópolis, a gente consegue realizar esse tipo de ação. Que a ideia é mostrar para as nossas crianças também a importância de se fazer esse tipo de trabalho, de dar continuidade a esse tipo de trabalho. E a gente pede, né, aí aos órgãos públicos que estejam, as pessoas envolvidas com o órgão público, que passem a cobrar isso de outras concessionárias também, né? Sim. Hoje em dia tem muita concessionária que não faz isso. Todos esses animais, essas imagens aí que vocês estão vendo, são de animais da rodovia que poderiam ser mortos. Então, é um trabalho importante, sim. É um trabalho que visa o futuro, né? A preservação. Então, o lobo-guará é um animal ameaçado de extinção. Então, se torna muito mais importante. Eu ia comentar a importância, como você comentou, Glauco, desse trabalho integrado, até porque, por ter uma grande área de vegetação aqui na nossa região, você tem muitas espécies, né? Sim. Então, você ter profissionais capacitados para atuar com todas essas espécies é fundamental justamente para essa reabilitação deles. Exatamente. Cada espécie demanda um cuidado, então a gente trabalha com vários profissionais, né? Na clínica do Dr. Rômulo ou na clínica do Hospital Veterinário de Petrópolis tem o Dr. Felipe, a doutora Paola, que são os especialistas em silvestres lá, e sem o apoio deles ali, a imagem da placa, né? Nós Sim. pedimos para produzir as placas para que a população tenha ciência. Na placa ali diz, reduz a velocidade, animais silvestres na pista, né? Então, assim, existe a possibilidade de você encontrar um animal naquele ponto. E fazer esse trabalho, para mim, é muito gratificante, né? Eu, desde criança, provavelmente alguém plantou uma sementinha que eu espero estar plantando nas crianças aí, plantou a sementinha da preservação, e desde criança eu sempre quis ser biólogo, e hoje eu estou podendo agir de uma forma direta aí para a preservação. Que bom, bacana a gente ver esse trabalho sendo feito e que possa ser ampliado, não só, né, pela BR-040, mas nas outras rodovias e até mesmo nas estradas comuns. A gente vê aqui em Petrópolis, você pega, por exemplo, a Avenida Barão do Rio Branco, a quantidade de capivaras que existem às margens ali da via é imenso. Então tem essa conscientização de respeitar os limites da via, né, de velocidade da via. Se você vê a placa, tenha atenção redobrada nesse trecho por conta, né, desses animais. Como a gente comentou, são pontos estratégicos que são colocadas essas placas devido aí à quantidade de animais que passam ali pela região. Então, são ações simples, como a gente comentou aqui no início, mas que fazem uma grande diferença para a preservação desses animais e também do meio ambiente de modo geral. Glauco, queria agradecer a sua presença aqui,
por explicar um pouco para a gente Eu que agradeço a sobre esse oportunidade. trabalho e que as ações continuem sendo realizadas. Eu que agradeço e lembrando aí também que, além de preservar os animais, né, quando você reduz a velocidade, como você citou na Barão do Rio Branco, é importante a pessoa lembrar que ela está se preservando também, porque quando um carro impacta numa capivara, pode ocasionar um acidente. Então, aí os órgãos públicos têm que ver também pelo motorista, né? É bom para os dois lados evitar e criar medidas mitigadoras para evitar que esses animais venham para a pista. Perfeito. Glauco, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, o programa não acabou ainda. Após o intervalo, a gente ainda tem muita coisa para abordar aqui no programa. Coisa rápida, 2 minutos e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. Terminamos agora a nossa entrevista com o biólogo Glauco Zeferino, que atua na reabilitação de animais às margens da BR-040 aqui, né, no trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Campanhas de educação também fundamentais durante esse período, né? O projeto começou em 2006 e já realizou aí diversos resgates e também devolveu diversos animais à natureza. Nesse segundo bloco, né, do programa, a gente vai dar então agora informação, vamos falar sobre as notícias aqui na cidade e importantíssimos. E a gente começa esse bloco abordando as chuvas em São Paulo. Um relatório apresentado em dezembro de 2018 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, que é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, mostrava que havia em São Sebastião 161 moradias em áreas de risco alto para deslizamentos. O documento apontou ainda que 2.043 moradias estavam em áreas de risco médio ou baixo para deslizamento no município. O documento do IPT não listou na área da Barra do Sarri, no litoral norte, um dos locais mais afetados pelos temporais ocorridos no último domingo. Nenhuma construção em situação de risco alto ou muito alto.
Isso mostra, segundo o diretor técnico do Instituto, Fabrício Mirandola, que pode ter tido uma ampliação da ocupação regular desde a publicação do relatório. E esse relatório que é vinculado, então, mostra que também, além dessas questões relacionadas às moradias irregulares e de alto risco, você tem também o aumento das chuvas mais regionalizadas, das chuvas mais fortes, né, de pancadas de chuva com mais intensidade. E a gente vê então a necessidade de ações mitigatórias nesses locais, não só nesses locais, mas em outros municípios também, como Petrópolis, Teresópolis, Engenho Pequeno, no Rio de Janeiro, na região do Jacarezinho, também no Rio de Janeiro, outros pontos que também foram afetados pelas chuvas nesse ano de 2023. E, infelizmente, esse cenário mostrando aí, né, a falta de ações das gestões públicas, dos governos, em relação à prevenção. São quantas, desde 2018, você vê aí esse relatório apresentado e que mostra e que evidencia mais de 2.000 residências que já estavam em locais de alto risco, médio ou baixo risco de deslizamento. Por que essas pessoas não foram avisadas? Por que essas pessoas não foram realocadas para algum outro local ou fizeram uma campanha de educação, uma campanha de prevenção? São questionamentos que ficam, mas, infelizmente, as vítimas a gente não consegue recuperar. Então é importante essas campanhas de prevenção, de educação cada vez mais frequentes, e isso em todos os locais. A gente já sabe que cada ponto, cada município, cada estado tem a sua fragilidade, tem locais mais sensíveis, principalmente a esses novos climas, né? Essas novas chuvas que a gente tem comentado, esses efeitos climáticos cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. Então, é importantíssimo que a consciência, a prevenção, que as gestões públicas possam ampliar esse trabalho de prevenção em todas as esferas. A gente muda de assunto, fala agora sobre o Bolsa Família, porque a Caixa Econômica Federal paga nessa quinta-feira o Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 7. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, dia 22, a parcela de fevereiro do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social NIS final 6. De R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou. A previsão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é que o valor extra só começará a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, para eliminar fraudes. Ainda este mês, a pasta deve apresentar a proposta de um novo Bolsa Família, que terá o foco na integração com o Sistema Único da Assistência Social e na atualização do CadÚnico. Em janeiro, o governo pagou o benefício para 21,9 milhões de famílias. Neste mês, também haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada 2 meses, o próximo pagamento acontece em abril. Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico ou famílias com pelo menos um membro que more na mesma casa e receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência de receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O valor do Auxílio Gás equivale a 100% do custo médio de botijão de 13 quilos. Tá aí para você então, o pagamento sendo feito hoje, amanhã será para os beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 8. E veja só, viu, as 6 dezenas do concurso 2.567 da Mega Sena vão ser sorteadas a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, desta quinta-feira, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulado é estimado em R$ 9 milhões. Normalmente, o sorteio é realizado às quartas-feiras, mas foi transferido para hoje por conta do Carnaval. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, ou seja, 1 hora antes do sorteio,
nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para a aplicação do Fundo do Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Mas é aquilo também, né? Quero ver se realmente algum ganhador vai esquecer de buscar o dinheiro. Isso aí pouco provável, viu? Olha só, durante esse período de carnaval, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro já realizou 1.646 salvamentos marítimos. Além disso, 191 crianças perdidas também foram resgatadas. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou 1.646 salvamentos marítimos em todo o estado do Rio. Cerca de 120 mil ações de prevenção foram realizadas pelos guarda-vidas e 101 crianças perdidas foram resgatadas. Desde o início da Operação Verão do Corpo de Bombeiros, no dia 21 de dezembro de 2022, já foram efetuados mais de 7 mil salvamentos marítimos, 434 mil ações de prevenção e 1.533 resgates de crianças perdidas. O Corpo de Bombeiros do Rio reforçou as ações de prevenção a afogamentos durante o Carnaval. Nos dias de folia, além do patrulhamento ostensivo do litoral com aeronaves, botes, lanchas e motos aquáticas e da orientação dada pelos guarda-vidas aos banhistas, a corporação também realizou abordagens aos foliões de blocos que desfilam na orla. São comuns os casos de afogamentos associados à ingestão de bebidas alcoólicas antes do mergulho no mar, por exemplo. Os militares se posicionaram em acessos à praia, como saídas de metrô e pontos de ônibus. É um trabalho importantíssimo de conscientização da população, principalmente para você que não está acostumado a ir à praia, né, vai apenas nas férias ou naquele período, né, de recesso, de feriadão. É importantíssimo ter cuidado ao ir para a praia, principalmente na parte, né, às vezes a gente chama que o mar está de ressaca, né? Então é sempre muito importante ter muito cuidado. Inclusive, o Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, dar dicas e orientações para você que está nos acompanhando em relação à ida até a praia e os cuidados ao entrar no mar. Primeiro, quando você chegar na praia, procure ficar próximo de um posto de guarda-vidas. Lá você poderá ser orientado sobre o melhor local para o banho. Respeite também as cores das bandeiras que sinalizam os riscos. Jamais entre no mar em locais de bandeira vermelha, pois lá existem as famosas valas, que são fortes correntes de retorno. Prefira sempre as bandeiras verdes e, em último caso, a bandeira amarela. Outra coisa muito importante é não misturar bebida alcoólica com o mergulho no mar. Os nossos reflexos ficam mais lentos e o nosso equilíbrio muito prejudicado, o que aumenta o índice de afogamentos. Se você for surpreendido por uma vala, não tente voltar de volta para a areia em linha reta. Procure flutuar e acenar para o guarda-vidas. E caso consiga nadar, vá para os lados até que você se afaste da vala. Se estiver com crianças, mantenha sempre a atenção, principalmente em dias de praia cheia. Recomendamos o uso de pulseiras que identificam o nome e o telefone do responsável, caso você venha perder as crianças. Durante o mergulho, fique sempre no máximo a um braço de distância dos pequenos. Isso vai ajudar a evitar que sejam surpreendidos por uma onda e sejam levados para o fundo. Lembre-se, em qualquer emergência, ligue sempre 193 e conte sempre com o nosso apoio. São dicas importantíssimas, fundamentais. A gente sabe que período de calor, praia, agora, durante o carnaval, por exemplo, às vezes a pessoa quer aproveitar, né, ingerir alguma bebida alcoólica, principalmente cerveja, né, em época de calor. Mas é sempre importante ter muito cuidado ao entrar na água, justamente por conta das correntezas, como o Major comentou, e são coisas muito rápidas, que acontecem muito rápido. Então, é sempre importante ficar atento, principalmente com as crianças que gostam de brincar às margens ali da água, né, para não ter um cuidado ali de ser puxado pela correnteza e também, né, então, infelizmente, levar a acidentes. O que era para ser algo divertido, infelizmente, sem cuidado, pode se tornar uma tristeza e uma tragédia muito grande. Então, durante esse período, cuidado, muita atenção ao entrar na areia.
O Corpo de Bombeiros, inclusive, continua com a Operação Verão durante todo esse período de calor, já que as praias tradicionalmente ficam lotadas durante esse período. E como foi comentado, ao chegar na areia, procure logo um posto do Corpo de Bombeiros próximo, fique atento a essas orientações que foram passadas para que o passeio possa ser divertido e sem complicações. Comentando ainda sobre a questão em relação a ocorrências, o número 192 está fora de ar em Nova Friburgo por problemas técnicos da operadora telefônica. Em caso de necessidade de ocorrências, foi disponibilizado um número de telefone para você entrar em contato. Está na sua tela aí o telefone. O DDD é 22 99974 3119. É o telefone disponibilizado por conta aí, né, desse problema na operadora telefônica do 192. E esse é um problema que a gente viu, inclusive, semana passada também em Teresópolis. O número 193 não estava em funcionamento. Aqui em Petrópolis, o número 199 da Defesa Civil também já registrou problemas técnicos e aí foi preciso que o órgão também disponibilizasse um outro número de telefone para que fosse utilizado para chamadas de emergência. Precisamos saber o porquê desses problemas técnicos e com frequência. E em todos os municípios aqui da nossa região, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis, Petrópolis, todos eles com problemas técnicos em relação a números de emergência. Olha a gravidade, os números de emergência sem funcionamento. Inclusive, ontem eu mesmo tentei ligar para o número de telefone alternativo da Defesa do Corpo de Bombeiros de Teresópolis e não consegui atendimento com eles, né, entrar em contato justamente para saber se esses telefones estavam funcionando. Enfim, algo muito preocupante e é necessário que esse restabelecimento seja feito o mais rápido possível para que, em caso de emergência, a população tenha quem acionar. E em Paraíba do Sul, a Prefeitura tem orientado a população a respeito de acidentes com animais peçonhentos, principalmente serpentes. Nessa época do ano, de calor, as ocorrências com animais são mais frequentes. Os biólogos e agentes de endemias comentam sobre esse tema, dão orientações, principalmente se você encontrar animais na sua casa, na sua varanda ou em algum local público. Esse aparecimento de cobra nas salutares não foi um caso isolado. Era difícil aparecer mais cobras aqui, mas com a mudança da temperatura elas estão aparecendo. Já de 2 anos para cá elas já vêm aparecendo, já vem tendo registro de cobras nesse local. E é um local que elas habitam e que elas vão se adaptar com o tempo por conta da vegetação. Uma vegetação esparsa, pouco densa, um clima quente e provavelmente elas estão encontrando fontes de alimento para poder se manter. Elas sempre vão buscar os 3 A's, abrigo, água e alimento. Aqui ela tem água, tem abrigo, tem bastante locais para elas se abrigarem e com a presença do alimento elas vão colonizar, vão acabar se adaptando. Importante dizer, não existe a gente não pode fazer uma busca ativa procurando ninhos, porque esses animais não fazem ninhos. Elas são répteis e são animais que não possuem cuidado parental. A cascavel, no caso, ela não é ovípara, ela é ovovivípara, então ela já coloca o filhote em tamanho mais ou menos desse tamanho, um tamanho grande, com veneno, já com capacidade de peçonha, e esse animal se afasta da mãe e já segue vida livre, já vai caçar, já vai procurar seu caminho. O que pode ser feito são medidas protetivas, a gente tem que pensar como se fosse esse animal. Evitar transitar, um exemplo das salutares, evitar fazer caminhadas muito à noite, esses animais têm hábitos noturnos. Então, se for fazer a caminhada, fazer na parte da manhã, à tarde. À noite, evitar esses locais com mais vegetação, locais onde tem acúmulos de madeira, pedras, locais pedregosos, pois elas podem se aproximar e ficar aqui naqueles lugares. Nunca colocar a mão dentro de ocos de árvore, revirar lixo, pois todos esses lugares podem abrigar
a serpente em questão. Um exemplar vivo, onde a gente vai mostrar. E lembrando, gente, é sempre importante lembrar que não reproduzam isso em casa, não reproduzam isso na rua. Esse trabalho está sendo feito por técnicos especialistas, pessoas que têm treinamento para isso e que não nos exime de um possível acidente, mas a gente minimiza de maneira para que não aconteça. Essa é uma cascavel adulta. O comportamento desse animal é bem tranquilo. Apesar do que as pessoas pensam que ela corre atrás, é um animal tranquilo, porém ela vai se defender e ela tem veneno suficiente para matar todos nós aqui. Mas não é o que vai acontecer. Se a gente respeitar o espaço dela, ela vai respeitar o nosso espaço. Estou delimitando o espaço com um gancho. O bote dela vai ser em torno de um palmo e meio. E eu estou delimitando. Aqui eu tenho uma distância de segurança. Porém, ela começou a tocar o chocalho. Esse chocalho indica que ela está ali e que é para a gente não se aproximar. Se passar dessa linha, vai acontecer algum acidente. Mas podem ver, ela me acompanha com os olhos, porém não faz nenhuma investida, não tenta nenhum bote. Se a gente respeitar o espaço desse animal, ela também vai respeitar o nosso, porque ela não quer atacar, ela não quer gastar energia para promover um bote e fazer um ataque. Em caso de acidente, né, a gente sempre ressalta, não vá para o hospital, não percam tempo fazendo garrote, fazendo torniquete. A gente recomenda lavar o local com água e sabão e procurar o socorro médico. Se puder tirar uma foto do animal, mas cada animal peçonhento, como cobra, jararaca, ela deixa sua própria assinatura. Em caso da cascavel, é só falar que tinha um chocalho que os médicos saberão o que fazer. Então a gente recomenda, né, não tentar matar o animal. Quando a gente faz uma busca na casa para poder pegar o animal, lembrando que a gente faz essa busca mediante o chamado para retirar o animal, não busca ativa, desalojar o animal das matas e coisas assim. Bom, tá aí para você então, essas orientações foram passadas, importantíssimo, algumas dicas ali que foram passadas, né, você não fazer nenhum torniquete, é preciso deixar o local, caso ocorra algum acidente, aberto, né, exposto, sem, né, realizar algum curativo e procurar então aí o atendimento, a ajuda com os profissionais capacitados para isso e, lógico, procurar a vigilância também aí ambiental para fazer o recolhimento desse animal. Nesse caso a gente ressalta, eles não são mortos, né? Eles não matam esse animal ele é capturado e devolvido à natureza. Então é importantíssimo que você também não tente fazer isso, né? Matar esse animal, justamente como ele comentou. A partir do momento que ela se sente ameaçada, ela pode atacar desde que você não respeite o espaço. Então, nesses casos, até mesmo o Corpo de Bombeiros já realizou também muitos resgates desses animais. A gente estava comentando sobre isso aqui no início do programa. Lógico, as margens da rodovia são situações diferentes, mas é sempre importante você procurar, então, um especialista ou a vigilância, a Secretaria aí de Paraíba do Sul ambiental e também o Corpo de Bombeiros, caso haja essa necessidade para fazer o resgate desse animal. E é importante se hidratar também durante esse período, beber bastante água, fundamental, viu? Se puder, o máximo que você pode fazer é lavar então a ferida com água e sabão. E como foi comentado, você tirar uma foto do animal pode ajudar, inclusive, para você receber o imunizante contra aquele veneno. Assim, a gente termina informando, a gente não termina não, a gente ainda tem uma outra informação importantíssima para você que está nos acompanhando. Ainda sobre esse tema, a série histórica por acidente, por exemplo, com aranhas, no Brasil, registrou 13.727 ocorrências. No estado do Rio de Janeiro, foram 293 casos em 2022. O maior número foi registrado em São Paulo, com um pouco mais de 2.360 acidentes. Na série histórica do país,
a gente vê que o número é altíssimo. 2022, por exemplo, foram mais de 13 mil. A série histórica foi iniciada em 2000, né, no ano de 2000, e vem sendo acompanhada aí, pelo Ministério da Saúde, não só nos estados, mas em todas as regiões do país. Então, sempre muito cuidado durante esse período de calor, que tradicionalmente os animais procuram aí, né, locais mais frescos ou vão em busca de alimento. Agora sim, a gente termina o programa de hoje. Amanhã, sexta-feira, nosso encontro marcado ao vivo. É claro, conto com a sua presença. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais